festa está pronta. Você vai? Hoje vamos falar sobre a parábola das bodas. Quero te convidar a abrir comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 1 ao 14. A parábola da festa de casamento. De novo, Jesus falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos. E tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No estudo da semana anterior, nós falamos da parábola dos lavradores maus. Cuide bem do que é do outro. Quais são as figuras utilizadas por Jesus nessa parábola? Qual a mensagem da parábola? Quais as verdades que a parábola apresenta? Temos produzido os respectivos frutos? Na parábola de hoje, da festa do casamento, nós vamos ver que em toda a história bíblica sempre há um agir de Deus, uma atuação do Senhor convidando pessoas para fazer parte do seu reino. É o que nós chamamos da graça preveniente, é quando Deus atua antecipadamente no coração do homem. É um agir antecipado de Deus, para que quando a pessoa se entrega ao Senhor, houve uma ação poderosa do Senhor, que nós chamamos essa palavra de graça. Preveniente, acontece antecipadamente. Jesus, ao ensinar sobre parábolas, ele conta também sobre festas e celebrações e deseja que todos possam participar. As festas são ensinadas na Bíblia, na palavra de Deus, por séculos. E Deus mesmo estabeleceu algumas festas, como a da Páscoa, a Pentecostes e outras, em que toda festa havia a presença dos que eram o povo de Deus, os judeus, tinham os visitantes e também tinham os estrangeiros. Os estrangeiros, eles eram bem-vindos a fazer parte da festa também. Curiosidade: na festa das cabanas, ou das semanas, o povo de Deus tinha de sair da sua terra e ir para Jerusalém, e precisavam ficar em tendas todo o período da festa com as suas famílias. Em todas as festas, o objetivo era agradecer a Deus pela vida, pelas colheitas, a provisão e o próprio cuidado de Deus pelo seu povo. Já esta parábola ela é considerada uma outra versão da parábola citada em Lucas 14. Mas o assunto dessas duas parábolas é a inclusão dos gentios, aqueles que não são judeus, pois os judeus haviam rejeitado a Jesus, a rejeição do Messias. Então Jesus começa dizendo que o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou uma festa de casamento do seu filho. É uma comparação com a vinda do Messias,
que vai haver um casamento. O filho, o Messias prometido, o Salvador eterno, com a sua noiva. A sua noiva é a igreja do Senhor. A igreja sem placa, a igreja invisível, é a igreja que somos nós, sou eu e é você. Em Apocalipse 19:7, fala sobre essa festa de casamento que vai acontecer. Alegremos-nos, exultemos e demos glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A noiva está pronta, a igreja do Senhor está pronta para receber o seu noivo, para poder encontrar com o seu noivo e passar a eternidade com ele. Nessa parábola nós vemos que há um convite da parte do rei, como sempre foi, mas eles não quiseram ir. O Senhor convida, mas não são todos que querem participar. O próprio apóstolo Paulo diz que ele fez tudo para com todos, para ganhar a alguns. Na verdade, uma recusa ao convite do rei era um insulto à sua autoridade. E aqui simboliza a rejeição de Israel pelo Messias. Os servos que fizeram o convite, muitos profetas, muitos homens e mulheres de Deus que vieram antes e fizeram o convite, mas muitos rejeitaram. A rejeição de Israel pelo Messias levou a Israel perder o privilégio de ser o seu povo escolhido, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E então ele passa a fazer parte dos gentios, passam a fazer parte do reino do Senhor. É interessante notar que neste convite aconteceram 3 oportunidades, que era para avisar os convidados que a festa estava pronta. Era um banquete, os animais foram abatidos, estava tudo prontinho. No primeiro convite, ele chamou os convidados para a festa. Verso 3. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. Esse primeiro grupo rejeitou o convite. O segundo convite chamou os convidados dizendo que a festa estava pronta. Primeiro ele convidou para a festa e agora ele está dizendo que a festa está pronta. Enviou ainda outros servos dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois, animais de engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Terceiro convite. Chamou todos os que encontraram nas encruzilhadas e estradas, maus e bons, e a sala ficou cheia de convidados. No verso 8 diz: então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Aqueles que foram primeiros convidados não foram dignos. Agora vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Um outro aspecto interessante é que os convidados não se importaram e não se deram conta que o convite era do rei. E cada um continuou a sua vida da melhor forma que acharam. Um foi para o campo, outro foi para o seu negócio e ainda outros mataram aqueles que haviam convidado. Isso mostra que os que rejeitam o convite do Senhor não são dignos para entrar no seu reino. Com essa negativa, o rei ficou furioso e matou os assassinos, aqueles que mataram os seus servos, e incendiou a cidade deles. A punição pelos crimes de traição e revolta contra o rei possivelmente foi uma alusão à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Agora, o rei diz para os seus servos saírem e deviam convidar todos que encontrassem, pois aqueles primeiros que foram convidados não eram dignos. A palavra dignidade quer dizer qualidade moral,
aqueles que têm respeito, que têm valor, que têm honra, eles não foram honrados, não tiveram nobreza. A falta de dignidade daqueles que foram convidados mostra a realidade daqueles que não aceitam o convite e não querem o Senhor, não buscam o Senhor. A sala do banquete ficou cheia de gente. A sala do banquete representa a igreja do Senhor, que deve estar cheia de gente, mesmo os maus, os indesejados, os doentes. O desejo de Deus é que neste banquete suntuoso tenha muita gente, que muitas pessoas possam participar daquele grande dia em que vai haver o encontro do Senhor nos ares, a festa do casamento celestial vai acontecer. Agora, o rei diz para os seus servos saírem e deviam convidar todos que encontrassem, pois aqueles primeiro que foram convidados não eram dignos. O rei passou para ver a festa e encontrou um que não estava usando veste nupcial. As vestes nupciais eram dadas pelo próprio rei, que era o casamento do seu filho, e foram dadas para todos. Possivelmente, aquele homem que não tinha as vestes nupciais, ele era um penetra, conhece os penetras das festas? E que não foi convidado para estar ali. Isso representa os lobos que entram no meio das ovelhas. Possivelmente é uma referência a Judas, pois Jesus o chamou de amigo também. Você vai ver que Jesus fala que o rei chamou aquele homem de amigo. Cadê as vestes do amigo? Não tinham. Para concluir, nós percebemos que Jesus concluiu a parábola dizendo: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que significa que o convite é para todos, mas são poucos que o recebem. Porque todos nós temos o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Eu posso escolher o Senhor ou posso rejeitar. Assim como o evangelho é anunciado para todos e em todos os lugares, é o que a gente diz, uma chamada geral, nem todos querem o Senhor, nem todos o recebem. Mas aqueles que o recebem vão entrar para o banquete e vão ter vestes de justiça. E você, vai participar da festa? Perguntas para pensarmos. Por que Deus gosta de festas? Qual é o objetivo da parábola das bodas? Por que muitos rejeitam o convite para a salvação? O que é dignidade e por que ela é tão importante? Versículos para memorizar está em Apocalipse, capítulo 5, versos 9 e 10. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana, fique na paz do Senhor.